Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro, da nossa série Histórias de Casais. E nós estamos aqui com os convidados maravilhosos, Jéssica e Joás. Né? E para quem acompanhou, né, a trajetória deles pelo Instagram, nós tivemos na verdade, uma experiência diferenciada. Eu participei, né, com o Joás, a gente preparou uma surpresa, um pedido de noivado, né, pra Jéssica, no dia da formatura dela. E depois disso, nós seguimos juntos, né, em rumo à organização do casamento deles. Então, nós ficamos bastante tempo juntos. A preparação do casamento deles foi em média de 2 anos, fora o tempo que a gente ficou juntos antes, né? Principalmente Joás e eu, que Jéssica ainda não me conhecia. Então, gente, foi um casamento muito bonito, um casamento clássico, para aqueles fãs de clássico, né? E nós tivemos, assim, uma produção grande, né? Foi um casamento grande para bastante convidados, além também de uma estrutura muito grande. Então, como vocês imaginavam, certo? Pra gente começar. Vocês imaginavam a proporção que a estrutura do casamento de vocês teria? Como foi para vocês, assim, projetar o casamento? E quando vocês chegaram lá, no dia do casamento de vocês, né? Como foi ver tudo pronto, assim? Eu queria que você explicasse um pouco da sensação. Não tinha a mínima ideia que iria tomar toda aquela proporção. Eu até falava, né, que eu dizia, André disse que vai ser grande, mas não imaginava que seria daquela forma. E eu me lembro claramente que eu cheguei, óbvio, primeiro do que ela, e assim que eu cheguei lá, você foi até mim e foi me levando por todo os cenários, né, tudo que tinha no casamento. Eu me recordo bem que na hora eu não consegui me conter, os olhos mareavam assim, porque tava muito além do que a gente tinha esperado. E por ter ali coisas muito específicas que a gente tinha trazido, né? A questão do portão, Isso. né? A questão Do gazebo. do gazebo, da passarela ali Isso, a branca, passarela. as árvores, né? Que tinha na Isso. decoração. Então, tipo assim, aqui, Detalhes. os detalhes que a gente tinha Isso. Sonhado. sonhado, né? Mentalizado, eu vendo ali de forma concreta. Então, assim, a sensação foi indescritível. Eu fiquei assim, olhando e dizendo assim, poxa, não tá acontecendo, não é o meu casamento, né? Defender, é o casamento dos outros, tô aqui de convidado. Mas foi uma sensação indescritível. Eu me lembro quando eu cheguei no carro com meu pai, que Júlia foi me recepcionar, né? E ela disse, quer água, quer um... E eu toda tremendo, porque o meu sonho estava sendo realizado. Você mesmo sabe que a idealização da minha cerimônia foi literalmente um sonho durante esses 2 anos que a gente estava se programando. O gazebo, que foi muito além do que eu imaginei, enorme, aquele deslumbrante estava, literalmente. Para mim foi um sonho literalmente realizado. Cada detalhe, como a gente, Jo acabou de falar, os detalhes que a gente sempre pediu e Rony não deixou a desejar em nada. Eu literalmente fiquei realizada pelo momento, mas a ficha só cai depois, né? E demora a cair, na verdade. E Demora. tudo passa tão rápido, 2 anos programando e passa rápido demais, mas foi maravilhoso. Então a gente falou muito sobre essa questão dos 2 anos, né? Isso. E a gente sabe que cada casal tem um tempo específico de organização. Tem casais que já passaram pela minha assessoria que passaram assim, tipo, muito rápido, 2 meses, 3 meses. Uhum. Já tiveram casais que, assim como o Jéssica e Joás, passaram 2 anos, né? E por falar em tempo, como foi pra vocês passarem 2 anos organizando um casamento? Eu digo assim, a expectativa, se foi fácil lidar com isso, se foi fácil lidar com a... Eu acho que da mesma maneira que você tem um bom tempo pra se programar, você também pode ter um tempo de ansiedade. Você fica assim, nossa, não vai chegar nunca, sabe? Como foi lidar com isso? Essa questão de tempo. Por incrível que pareça, a gente só ficou realmente assim mais ansioso na semana, né? Até os nossos amigos perguntavam, e aí, como estão? A gente tá de boa, né? Não, tô tranquilo. Eu acredito, Andressa, que isso foi muito reflexo da segurança que você e os fornecedores nos transmitiam. Então, assim, por algumas vezes eu enfatizava que eu dizia assim, a coisa melhor que tem é você ter a segurança de você ter encontrado ou contratado, né, os fornecedores corretos. Então, assim, durante todo o processo, beleza, foram 2 anos, tinha os picos, né? Aquelas preocupações, será que vai dar tempo? Será que a gente vai conseguir pagar tudo? Não tem como não ter esse questionamento.
mas ao mesmo tempo a gente se sentia muito seguro de Sim, dizer assim, importante. poxa, eu contratei a pessoa correta para cuidar disso, eu contratei a pessoa Isso. correta para cuidar daquilo, e a gente via muito também Deus cuidando dos detalhes, né, amor? A Sim. gente via, tipo, a gente queria muito uma coisa e Deus direcionava a gente para outra, e quando foi no Isso. dia foi bem melhor do que aquilo que a gente Isso imaginava. Então, assim, eu acho que a segurança que a gente recebeu nos fez controlar, né, essa ansiedade, que isso era fato. Tão nervoso, de boa. Agora, na semana... Não, quando a Andressa disse, tem reunião disso, daquele, na semana eu olhei pra mim no espelho e disse, eu não vou dar conta, comecei a chorar. Aí falei com a Andressa e você, graças a Deus, disse, não, fique calma, vai dar tudo certo. Que a minha preocupação era não dar atenção à minha família, que estava vindo de Manaus, né? Que pra mim era a minha prioridade na semana do casamento. E graças a Deus foi tudo lindo. Os detalhes também, quando minha família chegou, que tinha coisas daqui do nosso Nordeste, né? Regionais. No hotel esperando ele umas cestas. Minha prima, minha tia ficaram deslumbrantes por ter recebido o regional também, né? Uhum. Ficou também impressionado com a recepção que a gente teve e graças a você, né? Tínhamos que ter uma Andressa na nossa vida. Porque o ponto é que ela queria trazer a ideia de Aracaju, né, de Sergipe, para quem estava vindo de fora, e aí foi justamente essa preparação foi na semana em que a gente se viu mais ansioso, isso, né? É muita coisa junto, né? Tipo, foi mais ou menos assim, domingo a gente tá de boa, na segunda-feira, que foi a segunda semana, a gente realmente começou a ficar ansioso, e dormia um pouco e tal, e enquanto tava preocupado com os outros detalhes, né, tinha um anjo, né, correndo no centro de Aracaju para preparar isso que ela queria fazer com tanto carinho. E o resultado foi incrível. Até hoje eles falam com muito carinho disso. Isso é importante, né? E assim, como a gente sabe, por mais que se tenha um planejamento muito extenso, de muito tempo, tem coisas que só na semana, né? E aquela história de que todos os fornecedores, principalmente quando tem noção da estrutura que vai se criar para um evento, eles têm esse cuidado de falar com vocês para saber como é que tá, se alguma coisa mudou, né? E por mais que às vezes possa gerar essa, né? É importante porque você sabe que no dia vai estar tudo bem alinhado, né? Então, assim, ó, a montagem do casamento de vocês, ela foi grande, né? Na verdade, a gente levou basicamente 3 dias para montar. Porque o gazebo, ele foi uma estrutura grande, aí teve toda a montagem, primeiro da parte estrutural, aí teve cobertura planejada. Então, assim, nós sabemos que foi uma estrutura bem planejada, mas também, como eu posso dizer, que demandou tempo, né? E isso gerou, de certo modo, algum medo de dar alguma coisa errada, um receio pra vocês? Ou vocês realmente ficaram seguros? Não, te admito que eu quis lhe dar um pouco de trabalho, certo? Isso eu admito. Então, tipo assim, se a previsão era de um fornecedor para uma coisa, eu disponibilizei 4 para montar somente um cenário. E aí, na quarta-feira, se eu não me engano, eu acho que você postou uma foto montando a estrutura. Aí ali eu disse, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Né? Porque, tipo, ao mesmo tempo que você passou toda essa segurança, mas eu tinha consciência do que eu tinha provocado, né? De dizer assim, ó, tome aí 4. Da gravidade, né? Mas aí, só foi realmente naquela hora, mas depois foi tranquilo e vi que deu muito certo. E, por mais que a estrutura estava sendo montada, você compartilhava, né, algumas coisas com a gente. Por exemplo, essa questão da estrutura do palco lá, da passarela, né? E você ligava pra mim, Joyce, realmente foi isso? Não, Andressa, foi isso mesmo. Então, ao mesmo tempo que queria dar insegurança, você trazia pra gente isso e acabava se acalmando. E o ponto do posicionamento, né? Da decoração, né? Sim. Que a gente se sentia muito seguro com o que a gente tinha contratado. E algo que a gente guarda com muito carinho é que no sábado, ou foi na sexta? Na sexta-feira. Na sexta-feira vocês nos ligaram por videochamada e disseram, olha, a gente pensou isso, mas a gente também pensou dessa forma. E aí? A gente disse assim, a gente confia em você. Se você disse que é assim, e que coisa boa foi poder confiar. Que coisa boa foi poder confiar. Então, isso é importante também, gente. É uma dica que a gente pode, né, compartilhar juntos. Às vezes, quando você contrata um profissional, é importante você ter essa confiança. Como entender que
por mais que o profissional tenha um controle da situação, na hora da montagem algumas coisas são necessárias serem ajustadas. Então, às vezes o bom senso, né, de você realmente entrar em contato com o casal, porque eles são os maiores interessados, mas obviamente ter essa sensibilidade de entender que talvez mesmo que no projeto tenha aquele detalhe, se mudar o detalhe de lugar vai ser melhor. Então isso é importante também, né, para trazer isso pra gente. Eu só quero trazer um ponto aqui que foi também, né, vários pontos marcantes, mas um ponto marcante sobre a decoração. Tinha coisas que eram muito específicas, né? Como eu falei, tinha o caseiro, tinha o portão e tinha a passarela. Jéssica idealizava uma passarela, né? Ela não queria somente ali aquele corredorzinho, ela queria uma passarela. E tanto é que a gente deixou determinado isso no meio do caminho. Vamos reduzir. E aí, um anjo, por nome de Alex, né? Disse, não, Jéssica disse que quer desse tamanho, a gente vai respeitar o que Jéssica disse, né? Então, tipo assim, eu acho que traz a questão da confiança que a gente tem nos fornecedores que a gente contrata, mas também traz a segurança que é passado pra gente de que aquilo que a gente passou pra você e Alex ali caladinho ouvindo, vai ser cumprido. Eu lembro claramente disso, que quando eu liguei pra ela pra dizer, não, a gente vai reduzir a passarela, ela disse, mas vai ficar bom. Não, disse que é o tamanho ideal. E na semana a Alex disse, não, Jéssica disse que quer a passarela dessa forma, a gente tem que respeitar, a passarela vai ser dessa forma, e quando a gente chegou lá era exatamente da forma que ela queria. Isso é importante. Você falou sobre a questão de momentos marcantes, né? Então eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco dos momentos mais marcantes, porque eu sei que tudo foi lindo, né? Foi maravilhoso, foi incrível, mas qual foi o momento mais marcante para você, Joás, e para você, Jéssica, no casamento todo? Posso falar? O momento mais marcante foi... Eu acho que toda mulher idealiza, né? A maioria, sim. Idealizar o casamento, dos sonhos e tal. E tudo isso, graças a Deus, foi realizado na minha vida, né? Mas um ponto específico foi o meu pai entrando comigo com o Cocá. Com o Cocá, porque o Cocá, meu pai é índio, então foi representando a nossa identidade. Eu sou filha de índio e todos sempre me conheceram. Eu sempre tive orgulho de dizer que eu era filha de índio. Então, ali, aquela representatividade da minha identidade, da minha origem, de onde eu vim, ali foi o mais marcante, eu entrando com meu pai e a bênção dele, né? Da forma dele. Nós somos evangélicos, mas meu pai é índio e ele abençoou da forma dele, da forma que ele cresceu. Então, para mim, ali foi um marco para mim. E eu acho que foi o mais comentado entre todos, né? Também. Foi arrepiante para quem tava na Isso. hora, foi lindo, assim. Eu ouvi ele falando, né? Isso. Na linguagem dele foi muito bonito mesmo. Pra mim, eu vou citar dois. O primeiro é a entrada com minha mãe. Olha, eu não quero chorar, não. É a entrada com minha mãe, e eu acho que isso conseguiram capturar bem. Quando a gente vai chegando ao altar, eu já começo a chorar, porque ali eu entendi assim, né? Que a nossa vida agora, a minha vida agora realmente ia seguir outro rumo, e trazendo a gratidão que eu tinha por tudo que ela tinha feito por mim, né? E a gente sabe, eu sei quantas lágrimas a gente teve aí na caminhada, quanto foi difícil a minha mãe criar nós três, e deu certo, né? E deu certo, então, tipo, ali foi um momento muito marcante pra mim. Eu me lembro que eu segurei ela e chorando assim, sem conseguir soltar, foi forte. E na hora que eu tava de costas e virei pra ver Jéssica entrando. Ali, eu lembro que na semana eu disse, amor, se eu não chorar, não fica com raiva de mim, não. Mas quando eu tava no altar aqui, eu virei, que eu vi ela entrando deslumbrante, linda. Eu baixei a cabeça, chorava, e eu só olhei pra ela assim, você tá linda. E realmente ela estava uma princesa. Então eu acho que esses dois momentos marcaram bem assim o casamento. Importante, né? Então, assim, se vocês pudessem voltar no tempo, vocês mudariam algo? Ou, tipo assim, reajustariam algo, mudariam algo?
Ou deixariam de ter feito alguma coisa? Ou fariam alguma coisa? Eu acho que a gente só cuidaria mais em relação à questão até de fornecedores, né? A gente acaba contratando alguns e isso pode ter trazido algum prejuízo aí, é, que ocasionou um prejuízo durante a cerimônia, mas coisa é contornável. E a gente tiraria menos fotos. Aproveitaria mais a festa, né? Priorizaria tirar fotos mais com os nossos familiares. Isso. Né? A gente priorizaria mais isso e aproveitaria mais a festa. Eu volto a dizer, aproveitaria mais a festa. Porque quando aí você vai olhar, aí às vezes acabou. Muito rápido, né? É. Mas, Não, a mesma coisa? Concorda com ele? concordo. Concordo com ele com relação às fotos. A gente priorizaria também, na minha opinião, tirar mais fotos com os nossos familiares. Que isso não eu vi que depois no final faltou. Foto com minha mãe, ali na mesa do bolo. Eu tirei várias fotos com minha mãe no quarto do hotel. Lindas até então, mas o cenário lá, eu não tenho uma foto com minha Só mãe. você e ela, né? Isso é. Então isso me deixou um pouco triste, mas depois isso passou. Que tem já, outros momentos, tem né? outros Que tem momentos outro que a gente curtiu e só isso mesmo. E a gente curte mais a festa, né? Eu acho que Curte mais. deveria ter umas 8 horas de festa ainda pela frente. Pra gente conseguir curtir. Porque o fato, né, como eu falei, da gente talvez ter contratado muitos fornecedores, talvez para a mesma coisa, né? Se a gente for Isso. olhar, talvez para a mesma coisa, acabou aí atrapalhando um pouco Esse tempo, o né? Isso. andamento, né? É. E assim, por mais que em algumas situações a gente tentava ficar ali nervoso, ansioso, assim, não, olha, vamos fazer dessa forma, tal, e ia levando, a gente, não, Sim. tranquilo, e vai. Mas que só isso, no mais, foi muito além do que a gente imaginava, positivamente falando. Isso é importante, É. né? E vocês falaram sobre se divertir, né? E como foi assim pra vocês? Porque eu lembro que vocês curtiram também bastante. Aham. É claro que a gente quer curtir mais, né? É. Agora, assim como eu falo, em termos de animação, de curtição, vocês dançaram, vocês fizeram uma coreografia, deram o máximo de si. Isso foi positivo? Eu digo assim, Com certeza. vocês gostaram. Maria. Amanheceram um dia, a gente fez foto, né, na revoada. Isso. Então isso também vocês trariam como talvez uma dica, né? O casal curtir Isso. É, Isso curtir mesmo, né? Porque, e eu acho assim, né? Quando você tem os convidados certos, né? Aí a festa fica ainda melhor, porque os nossos amigos são muito parecidos com a gente. Isso. Então, pra gente era via de regra ver o sol nascer, né? Então, a gente curtiu muito, eu dancei muito, eu cantei muito e faria tudo de novo. Então, assim, se puder dar dica, aproveite, viva, porque é um dia único, é um dia que a gente, no nosso caso, a gente esperou 2 anos para se organizar. Na verdade, 4, né, de relacionamento pra gente poder viver aquele dia. Então, assim, viva na intensidade, da forma que você é, né? Prioriza, Então, né? muitas das vezes, eu sou mais extrovertido e gosto de cantar. Não posso ver um karaokê que tô lá cantando evidências, mas assim, e se for do seu jeito, for estar só ali no palco mais curto, aproveite, porque é um dia memorável. E quem chegar pra mim pra perguntar, Joás, e aí, não me arrependo de nada, faria tudo de novo e aproveite, porque depois vai só ficar saudade e a lembrança. Tem um ponto também que as minhas amigas de trabalho, né? Aí disse, Jéssica, eu deveria ter lhe conhecido antes do casamento. Aí, quando eu posto os meses, né? Quando a gente tá fazendo mês de casado, eles dizem assim, faça a festa de um ano, faça a festa de um ano. Eu disse, meu filho, haja dinheiro. Eu digo que os padrinhos que tem que patrocinar dessa vez. Fica a dica, viu, padrinhos? Então, gente, foi muito gostoso assim esse momento com vocês, né? Então, pra finalizar, eu só gostaria de falar só gostaria de ter mais um alinhamento com vocês. O casamento de vocês foi um casamento muito bonito e trouxe bastante repercussão, no sentido assim de as pessoas elogiarem, né, de verem a estrutura que foi montada. Então, o que eu queria saber, vocês gostaram dessa atenção? Foi legal? Como foi pra vocês saberem que as pessoas estão usando como referência, né? Obviamente a gente não consegue agradar todo mundo, né? Não tem como isso. você não tem como você, como eu posso dizer,
não tem como você agradar todo mundo, né? É óbvio que tem questão de gosto, mas como Isso. foi assim pra vocês essa repercussão com relação à estrutura que foi montada pro casamento de vocês? Maravilhosa, né? Porque, tipo Foi assim, incrível. aí você ouve de um fornecedor. Rapaz, ó, eu recebi isso, a galera tá impressionada perguntando se foi aqui em Aracaju. Rapaz, a sua festa foi isso. Então, tipo assim, a gente perceber que o nosso gosto, né? Que Isso. ali é puramente o nosso gosto, conseguiu agradar tanto quem não tava Isso. lá, né? E saber que tiveram pessoas que depois quiseram exatamente aquilo que a gente Isso. viveu, ter Servir de exatamente a mesma inspiração, decoração, as mesmas bandas, né? Porque viram a Isso. animação e teve gente que pediu pra gente a referência. Isso. Então, assim, isso, né, mexe um pouquinho assim com o ego. Nós A arrasamos. referência também de cerimonial, algumas meninas entrarem em contato comigo falando sobre você, para eu dizer um pouco. Então, só elogios, né? Porque 2 anos Verdade. não é pouco tempo assim pra gente se conhecer. Então, inspiração também para outras pessoas de outros países, né? Então, servir também de inspiração para outros países também, eu fiquei impactada, literalmente. E a gente ama, né? Saber que os nossos gostos serviu de inspiração para outras pessoas, dizer, não, eu quero isso também no meu casamento. É gratificante, né, amor? É, gratificante. Então foi maravilhoso reviver esse momento com vocês. Foi. Ah, É muito bom. Obrigada por aceitarem o convite, certo? Foi muito especial. Então, gente, espero que vocês também tenham gostado do nosso bate-papo, né? uhum. Mais uma história de casais. Espero que vocês gostem. E fiquem por aqui, que nós teremos outros episódios. Então, tchauzinho. Já?